Uma vez aqui a mídia ativa vem trazer informações aí de relevância para vocês. Tá? Desta vez a gente vai falar aí novamente sobre bolsas esportivas. Muita gente está me pedindo aí para falar sobre bolsas esportivas. O primeiro vídeo que eu fiz, eu falei aí basicamente do sistema, tá? Falando como operacionalizar o sistema, o home broker aí de uma bolsa esportiva, tá? E hoje nós vamos falar sobre análises, tá? Análises de apostas, tá? Como analisar uma aposta esportiva, tá bom? Bom, eu vou começar com essa frase aí, tá? O conhecimento é a única arma diferente das convencionais que sempre nos ajudarão a crescer, tá? Então vamos partir aí pro slides, tá? Bom, eu preparei aqui um texto, tá? E aqui do lado aqui tá uma casa de apostas que eu sempre uso para fazer os vídeos, tá? Para analisar aí em relação aos temas, tá? Bom, vamos começar por aqui. Como analisar uma aposta em bolsas esportivas? Uma análise em apostas esportivas deve levar em consideração históricos ofensivos do time, consideração dos históricos ofensivos dos times, os torneios, as pontuações e os pesos que cada jogo oferece, a relação entre times que jogam em casa ou com os times convidados também possui um peso bastante significativo, tá? Esta relação entre o time que joga em casa e o time que é convidado pesa na hora dessa avaliação, tá? Os analistas deste setor também devem observar em quais eventos estão distribuídas as variadas competições, levando em conta os diferentes países de onde ocorre cada jogo. O ideal é acompanhar entre 3 e 5 competições ou ligas esportivas e se especializar, tá? Vou deixar bem aqui, sublinhar essa parte aqui, depois eu vou corrigir, tá? Para ficar melhor entendido isso aqui. Bom, o ideal é que você não saia escolhendo aí vários jogos para fazer apostas, tá? Você escolha aí determinados times, determinadas competições, tá? Escolha aí no máximo entre 3 e 5 competições, no máximo uma ou 3 ligas. Escolham aí no máximo aí alguns jogos para ficar acompanhando, para poder se especializar, tá? Escolha um mercado, se especialize e faça as apostas. Não saia atirando aí para tudo que é lado, porque aí o risco é maior de você perder, tá? Notabilizando que é humanamente impossível acompanhar todos os campeonatos que acontecem no mundo, tá? Isso aqui é uma regra e é fato. Os especialistas que usarem essas ferramentas como material de avaliação terão mais sucesso em suas apostas. Dessa forma, os apostadores conseguirão ter mais probabilidade de acertos e minimizarão as falhas, protegendo inicialmente o valor investido nas operações. Isto poderá notabilizar oportunidades que as casas não mostram em seus sites. Os bons analistas de futebol começam os seus diagnósticos sobre jogos que terão as suas apostas ainda no pré-jogo. As apostas devem entender que todas as melhores análises começam antes mesmo dos jogos, tá? Isso aqui é regra, tá? E devem continuar durante a partida, tá? Você faz a análise pré-jogo e continua aí durante a partida verificando se não deve ser mudada a aposta ou apostar no time adversário ou no time convidado, tá? Os investidores de bolsas esportivas devem também compreender que não é à toa que existem programas de TV e de rádio dedicados à análise de jogos. Essas informações também servem para orientar os apostadores em suas tomadas de decisão. Fatores que devem limiar como o jogo deverá acontecer. Ou seja, fatores que devem delimitar as regras de como o jogo decorrerá nos próximos 90 minutos.
Os comentários que são feitos nesses programas, os comentaristas conversam sobre as partidas e apontam os favoritos. Existe aqui uma informação preciosa que deve ser aproveitada pelos apostadores. Por essa razão, considera-se muito importante que se faça também as análises ao longo das partidas. É provável que ocorra erros e julgamentos das avaliações durante o processo dos jogos, até porque análises sobre futebol não garantem 100% de acertos. Não se trata, não se trata análises como uma ciência exata, sendo apenas um direcionamento. Isto ocorre principalmente se as ideias prévias se basearem em estatísticas, o que é bastante comum em uma pré-análise. Tá? Ainda assim, estatísticas são boas niveladoras de cenário, o que trará aos apostadores confiança, dinamismo e experiência. Então, apesar desses programas de TV não acertarem 100% no que eles estão falando ali, mas eles têm acompanhado os times, eles avaliam quem são esses jogadores, quem são esses árbitros, tá? Quem são esses técnicos e fazem aí também até fazem análise de como esses times entram emocionalmente no campo, tá? Vindo se eles estão vindo de muita derrota, então eles fazem todas essas análises e apesar de não serem algo científico, né, que isso possa ser correto, ser assertivo toda vez, mas essas estatísticas dão aí uma dimensão de que time e de que jogos vocês vão fazer as apostas, tá? Os analistas de futebol também erram nas previsões que fazem sobre os comportamentos das equipes durante as partidas, observando que cada jogo é jogo e tudo acontece de maneira orgânica e sistemática. O fato de perder ou ganhar uma aposta é algo que deve ser encarado como um aprendizado e formação de experiência. Isto acontece e não é motivo para preocupação. No entanto, os apostadores devem perceber os seus erros e verificar se existe algum padrão para modificar suas próximas estratégias em apostas futuras. Ainda assim, usando as estatísticas a seu favor, dá para minimizar suas falhas e analisar e recompor as perdas. O sucesso em apostas esportivas devem o sucesso em apostas esportivas devem levar em conta alguns detalhes que podem passar despercebidos sobre os times que desejam ter em carteira de apostas. O hábito de analisar os jogos antes das partidas deve ser algo que delineia o apostador, ressaltando, obviamente, cada particularidade individual de cada time ou partidas. Estas avaliações mostrarão parcialmente como cada time deve se comportar nos jogos, sendo estas análises uma parte da porta de entrada para entender os jogos. Essas avaliações detalharão como cada campeonato tem o seu. Essas avaliações detalharão cada campeonato e o seu ritmo na competição, devendo as análises revelar cada nicho e nestes e níveis que cada jogo proporcionará aos apostadores. Uma estratégia que deverá remontar sistematicamente as principais características que cada time irá enfrentar em uma determinada partida, trazendo desta forma uma boa leitura de como será o jogo que se deseja apostar. Também abaixo revela um panorama geral do que se deve analisar antes do início das partidas e durante a ocorrência dos jogos. Bom, vendo esse panorama todo, tá? Que a gente faz nesses times aqui, ó, a gente está olhando aqui do lado aqui, isso aqui são jogos que estão acontecendo agora em tempo real. É preciso fazer uma análise, lógico, prévia, tá? E fazer uma análise aí durante os jogos. Eu fiz uma tabela para que vocês possam entender aí direitinho como fazer a análise, tá? Essa tabela inclui algumas especificidades. Eu coloquei aqui o uso de avaliações fundamentalistas antes dos jogos. A análise de um jogo de futebol começa antes do apito inicial. Aliás, usando as estatísticas, ela deve começar muito antes dos jogos. Tá? Isso aqui é fato. Quando a bola rola, tudo pode acontecer. E o jogo vai depender de muitos fatores, tais como qualidade do gramado, perfil do árbitro, quem tem mando de campo. Também deve-se levar em conta a pontuação a ser perseguida, o clima da partida, o estado emocional dos atletas. Também é preciso ver as estatísticas, mas as estatísticas apenas indicam um possível futuro do jogo e não definem nada.
e na análise dos 90 minutos que vamos encontrar as melhores oportunidades de apostas. Então, apesar de a análise prévia ser importante, os 90 minutos que vocês vão continuar fazendo a análise vai ser fundamental. O uso dos acompanhamentos de notícia. É extremamente importante acompanhar os programas dedicados a debates, a debater os prognósticos das partidas de futebol. Acompanhar esses programas deve esclarecer aos apostadores informações preciosas sobre os times e jogos. Os comentaristas não são donos da verdade, por isso devem estar atentos a análises técnicas e não a comentários fortuitos. Porém, por terem opiniões bem divergentes de si e que podem ser bons para você. Então, algumas, inclusive, podem ser as mesmas que as suas. Os apostadores devem também pegar dicas a respeito de quais jogadores possuem mais ofensividade no ataque e quais usam mais a defesa como uma estratégia, buscando neste entendimento uma linha de identificação que este jogo ou time está relacionado. Então, preste atenção aos jogos. Alguns sites também trazem colunas ou mesmo pequenas dicas semanais de especialistas de futebol. É desta forma também que a aposta fica conhecida, que o apostador fica conhecendo a arbitragem e o que esperar da partida de cada jogo. Ou seja, é uma maneira bem interessante de ficar por dentro das notícias e de fazer o breaking. Bom, uso de acompanhamento dos campeonatos mais importantes. Alguns apostadores baseiam-se apenas em dados da casa. Escolhem 4 ou 5 campeonatos famosos e deles selecionam os eventos e mercados com as melhores ODDs. Por melhores ODDs, entendemos aqueles eventos que as probabilidades de um jogo de vencer são altas, reduzindo o número de informações e especializando-se em uma categoria que pode lhes render mais lucratividade. Tá? Então, se você reduz aí a quantidade de campeonatos, você também vai reduzir o número de informações, podem oscilar entre boas e ruins, amplia, quando você foca, amplia o leque de opções que você pode fazer dentro da partida, né? Dentro de algum mercado. Então, você tem que diminuir o leque aí de campeonatos para poder focar melhor quando for escolher os mercados. Tá? Atenção, uma ODD de 1,60 não é ruim, pois um verdadeiro favorito de ODD próxima de 1,20 ou abaixo de 1,30 pode ser uma grande aposta. Mas é claro que a ODD acima de 1,70 trará resultados mais rápidos e mais lucrativos. Bom, a odd de 1,70 é muito boa, de 1,70 até 1,90. São essas que os apostadores mais utilizam. Mas isso não quer dizer que essas apostas de 1,20 até 1,30 são ruins, tá? Porque às vezes você faz apostas pequenas e dependendo dessas no somatório de um todo, pode juntar um bom dinheiro, tá? Avalie o cenário principal dos jogos. Avalie o cenário como um todo, principalmente aquele desfavorável ao mandante de campo, como por exemplo, a qual a competição pertence o evento, qual é o sistema da competição e os pontos corridos. Avalie também as fases dos jogos, como por exemplo, fases de grupos, ataques constantes do adversário e as finais. Também esteja atento ao número de cartões e de escanteios. Isso dá uma prévia da ofensividade do jogo. Bom, também tenha atenção aos primeiros 15 minutos de cada tempo do jogo. Os primeiros 15 minutos de cada tempo do jogo oferece uma ideia do tom da partida. Normalmente é nessa análise que o favoritismo de um dos lados se confirma. Observação: o time que você está convencido que ia vencer começou o jogo com falhas defensivas. Talvez você tenha que repensar a sua expectativa para o encontro. Quem não consegue desenvolver ataques. Então, se você verificar que sua aposta houve uma mudança durante o jogo, é bom que você mude a tática da aposta, tá? Principalmente se você vê que esse time não está conseguindo desenvolver os ataques e aí você tem que repensar aí como que você vai reverter essa aposta. Observe também quem tem mais roubos de bola, quem tem mais laterais. Observe também quem erra mais passes, quem constrói mais jogadas. Isso tudo é importante para que a aposta seja mais assertiva. Alta quantidade de faltas
cometidas em um dos lados indica descontrole e nervosismo. Domínio de bola, por outro lado, demonstra segurança. Mas não se deixe enganar. Muita posse de bola e nenhum chance de gol nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo pode indicar falta de criatividade ofensiva. O mesmo vale para os 15 aos primeiros aos, aos o mesmo vale para os 15 minutos do segundo tempo. Os 15 minutos do segundo tempo, tá? Os 15 minutos do segundo tempo. Do segundo tempo. Do segundo tempo. Pronto. É comum que o time adversário arranque em ataque, marque por um tempo e mude completamente a cara da partida. O retorno do intervalo costuma ser ainda mais decisivo, principalmente se um dos times voltar ganhando. Quem está perdendo tem que correr atrás do prejuízo. Se passar os 15 minutos iniciais e continuar perdendo, o emocional é afetado. Então, você também tem que ver, já um jogo de empate nesse meio tempo deixa o jogo em chamas. Então, você vê aí que tem essas prerrogativas que podem aí oscilar para uma aposta ou outra, tá? Sendo melhorada a aposta ou não, dentro dessas observações. Observação às formações iniciais de cada time na partida. A formação inicial vai muito além dos atletas escalados. A maneira como estão dispostos também deve ser considerada. Um time que chega com a formação 4-3-3, com duas pontas no ataque, indica ofensividade. Já 3-5-2 demonstra preocupação defensiva. Então, é a formação aí desse time, como está sendo escalada pelo por quem coordena aí o time, pode demonstrar características do time, tá? O técnico pode aí fazer essa formação e dar uma pista aí de como que esse time vai se comportar em jogo. Olhar para esses pequenos detalhes faz toda a diferença. A tática escolhida pelo técnico vai determinar o comportamento que o time terá em campo. Porém, só assistindo o jogo para ver se isso efetivamente terá resultados. Afinal, há um adversário do outro lado, com suas próprias estratégias. Bom, a gente também verifica especialização em um grupo. O que eu também recomendo é que você faça uma especialização em um pequeno grupo de ligas, campeonatos, jogos e times. Tá? Você, quando faz essa diminui o campo de observação, de estudo, você melhora aí a prática de fazer a aposta. Então, você foca aí em um pequeno grupo de ligas, um pequeno grupo de campeonatos, de jogos e times, você melhora aí a análise. O que é viável é o que é viável e recomendado é escolher um seleto grupo de ligas, campeonatos, jogos e times. Tenha preferência por uma dupla ou trio. Isto pode ser do mesmo torneio ou não. Saber mais sobre esses times do que a maioria das pessoas lhe colocará um passo à frente. Tente selecionar equipes que joguem em dias diferentes a fim de não haver conflitos de horário. Assim poderá assistir aos jogos de todas elas e se aprofundar sobre as equipes. Ficar passeando de canal em canal, ficar passeando de canal em canal é um erro, tá? Por que é um erro? Ficar passeando de um canal para outro canal. Ficar passeando de um canal para outro canal é um erro. Ficar passeando de um canal para outro canal é um erro, que pode lhe custar entendimento e aplicabilidade. Foque em cada jogo e aposte de maneira sucinta. Essa tática pode render bons lucros nas apostas. Digamos que escolha o Liverpool, o Barcelona e o Flamengo. Temos aí
apostas múltiplas. Um pequeno grupo de times para analisar facilita também na hora de buscar notícias e novidades sobre essas equipes. O ideal é enxugar o número de análises e focar em ligas e jogos que tragam maiores rendimentos e acertos. Bom, quando eu falo aqui Liverpool, Barcelona e Flamengo já são times conhecidos, você conhece a ofensividade, defesa, que times têm maior propensão a ser afetado psicologicamente, se ele tem níveis mais de ataque no primeiro tempo, ou nível de ataque no segundo tempo, ou se, ele, ou se quando ele é atacado demais, se ele costuma recuar e perder a sua defesa ter mais chance de levar gol. Então, esses times mais conhecidos é melhor de fazer aposta, porque aí você conhece como é que funciona esse time dentro de campo, tá? Bom, isso você pode ver dentro do próprio da plataforma, tá? Alguns jogos aqui, ó, por exemplo, Corinthians. Aí você vê aqui, você vai escolher aqui os times que são mais que tem uma maior popularidade e times aí que você conhece olhando, você olha mais na TV, você vê que conhece um pouco mais os jogos. Já em ligas de fora, como Portugal, Inglaterra, Espanha, Itália, eu aconselho vocês procurarem, porque não é muito de televisionado, tá? Na TV aberta, procurar ter acesso a um canal fechado e assistir esses jogos, tá? De times aí mais clássicos, tá? Para poder entender como é que eles funcionam. Eu sempre costumo falar isso para quem está acompanhando meu canal, para poder ter uma melhor análise, tá? Bom, no mercado de futebol, existem vários setores abertos para a comercialização de apostas esportivas. No entanto, os escanteios asiáticos é o setor do mercado de futebol com maior procura e que é mais utilizado pelos apostadores de bolsas esportivas. Segundo os próprios usuários apostadores, é neste segmento que estão as maiores ODDs e as melhores chances de obter ótimas rentabilidades. Então, eu vou focar agora aqui em escanteios asiáticos, porque eu verifiquei aí, conversando com alguns apostadores, muitos, a grande maioria me falou que é o mercado que mais paga, é o mercado que paga melhor e é onde está a maioria dos apostadores, tá? Então, vou focar aí nesse exemplo aqui para estudar esse mercado. As melhores estratégias em apostas esportivas estão relacionadas aos escanteios asiáticos, isto porque este mercado possui atrativos e benefícios que outros mercados não possuem dentro de apostas online. Um destes atrativos está em apostas com devolução de sua aposta, os chamados reembolsos de apostas. O setor de mercado de escanteios asiáticos é uma das várias modalidades em apostas esportivas que estão dispostas aos clientes apaixonados por futebol, um tipo de negociação que permite a realização de apostas em dinheiro em um determinado jogo de futebol. O mercado de futebol é o nicho entre os esportes que estão concentrando a maior parte dos apostadores, um setor que vem atraindo um volume de negociação cada vez maior para as bancas de apostas esportivas. Entre as muitas modalidades de apostas esportivas, a que mais chama a atenção dos apostadores é, sem dúvida, os escanteios asiáticos. A maioria dos apostadores preferem a modalidade de escanteio asiático como uma forma de proteger sua aposta de um eventual empate na hora da resolução da aposta. Uma estratégia que vem funcionando de maneira produtiva e eficaz para muitos apostadores. O apostador deve entender que, quando se realiza uma aposta comum em mais de 10 cantos e ocorre exatamente 10 cantos, sua aposta é perdida, caso não esteja na modalidade de cantos asiáticos. No entanto, se a sua negociação estiver apostada em uma casa que possui os cantos asiáticos, sua aposta será devolvida. Tá? Nem todas as casas de apostas que oferecem o mercado de escanteios dispõem os cantos asiáticos para os seus clientes. O ideal para os apostadores é identificar a modalidade de negociação que está atualmente operando na casa de apostas e que estão aplicadas aos seus recursos. Isto deve ser feito antes de fazer qualquer aporte de seus investimentos. Mas já adiantamos que existem algumas casas de apostas que são grandes referências desse tipo de mercado no mundo das apostas esportivas. As técnicas aplicadas em escanteios asiáticos revelam uma modalidade que vem crescendo muito nas apostas esportivas online, principalmente aquelas que utilizam a própria técnica das casas de apostas para ganhar vantagens remuneratórias em relação ao lucro por elas auferidas em sua banca. As apostas em cantos asiáticos
É um mercado que agrada bastante os apostadores do mundo inteiro. Primeiro, por ser potencialmente lucrativo e segundo, por ser uma alternativa aos mercados tradicionais. Muitas casas de apostas abonam grande destaque a este mercado. Não faltam apostas disponíveis para este setor. As apostas em escanteios com a opção de cantos asiáticos, onde a aposta é devolvida caso termine em empate. É uma prática que deve diminuir os riscos de sua operação, aumentando o nível de proteção de seus investimentos. É importante salientar que cantos asiáticos é algo diferente de handicap asiático. Portanto, o apostador deve ficar atento à cartilha de apostas na hora de fazer uma inserção de uma aposta. Este método deve ser aplicado de maneira sistêmica e consiste em apostar ao vivo em escanteios asiáticos ou cantos no mercado de handicap asiático. É importante que seja o handicap asiático para proteger seus investimentos, mesmo que a cotação seja um pouco menor que o handicap europeu. Para aplicar este método, o apostador precisa indicar uma partida onde o time favorito esteja empatado ou perdendo entre os minutos aí de 79 a 84 minutos. 39, 34, 34 e 39 minutos do segundo tempo. Essas características devem ser seguidas à risca para não ter margens e espaços para possíveis erros na aplicação da operação. O favorito, empatando ou perdendo, vai buscar o ataque com todas as forças no segundo tempo, o que favorece o aumento da probabilidade para que aconteça muitos escanteios. Assim, apostaremos mais de um escanteio do handicap asiático. Nossa aposta é vencedora caso saia mais de 2 escanteios até o fim do jogo, ou mais. Caso aconteça apenas um escanteio, nossa aposta é devolvida. Se não sair mais nenhum escanteio, a aposta é perdida. No exemplo a seguir, temos a aposta mais de 4 escanteios, pagando 1,65. Precisamos de mais de um escanteio para que a aposta seja devolvida, e mais 2 ou mais para ganhar a cotação de 1,65. A aposta abriu aos 79,49 minutos e foi vencida aos 85. Este não é o exemplo ideal do método, pois o time da casa já vencia por 2-0, mas aos 83 saiu o quarto escanteio e aos 85 tivemos o quinto escanteio, fazendo nossa aposta vitoriosa graças ao ímpeto do time que estava perdendo o jogo. A vantagem deste método está nas apostas com que tenhamos um bom tempo para que os escanteios aconteçam, algo em torno de 15 minutos. O fator do favorito precisar de gols faz com que o time se lance ao ataque, e caso saia apenas um escanteio, temos nossa aposta devolvida. No entanto, existem também uma desvantagem neste método. Como todos sabem, apostas esportivas não é uma ciência exata, e é totalmente normal que, apesar de todas as variáveis, nenhum escanteio mais aconteça naquela partida e você perca a aposta. Também pode acontecer que a casa de apostas não abra este mercado específico e você não consiga apostar. A casa esportiva pode oferecer mais um canto asiático, mas também pode oferecer outro formato, exigindo um pouco mais de aposta, seja ganha. No exemplo abaixo, temos uma partida que já tem 3 escanteios, mas a aposta disponível ao vivo mais 4,5 escanteios. Nesse caso, não adianta sair mais um escanteio. Você precisa de mais 2 escanteios para ser vitorioso. Este método pode ser bastante lucrativo e emocionante, como demonstramos, porém é sempre bom lembrar, aposte com responsabilidade e faça sempre a gestão de banca. Neste outro exemplo, temos 4 minutos, 60 minutos de um jogo que o time da casa está empatado, 0-0 com o time convidado. Já aconteceu um escanteio no jogo. A casa oferece o mercado de escanteios asiáticos na linha de 11 escanteios. Mais de 11 escanteios paga 1,92 de odd e menos de 11 escanteios paga 1,37. Bom, esse aí foi um exemplo que a gente verificou que, para a gente resumir aqui o final, a gente verifica aqui, ressaltando que que caso o jogo tenha exatamente 11 escanteios cobrados, a aposta é devolvida.
pois se trata de cantos asiáticos. Se não fossem asiáticos, a aposta teria sido perdida caso houvesse exatamente 11 escanteios. A casa de apostas também disponibilizou nesse jogo a linha de 5,5 escanteios asiáticos no primeiro tempo. Neste caso, não há hipótese de devolução, pois trata-se de um número fracionado. Se houver 6 escanteios ou mais escanteios no primeiro tempo, a aposta em mais de 6 é a vencedora. Se acontecer 5 ou menos escanteios no primeiro tempo, a aposta em menos de será vencedora. Então, seguindo este exemplo, temos uma estratégia que funciona e possui ótimas probabilidades de ser vitoriosa. Então, é preciso seguir à risca esse método para que não haja falhas, tá? Eu também verifiquei durante as análises e criei essa pequena tabela aqui, tá? As ordens das estratégias em escanteios asiáticos. Primeira ordem, escolha o mercado de escanteios asiáticos. Depois, escolha ligas europeias. Depois, eleja aí os jogos tradicionais, tá? Para fazer a aposta. Depois, escolha aí odds entre 1,70 e 1,90. Depois, escolha uma ordem de escanteio entre 1,9 a 1.0 a 9.0. Sempre números inteiros, tá? Sempre números inteiros aí. Sempre números inteiros nas apostas, tá? Sempre números inteiros, tá? Eu vou colocar até entre parênteses aqui, tá? Sempre, nunca número quebrado, tá? Porque se você colocar número quebrado, você sabe que aí não é devolvida a aposta, tá? Eu vou colocar entre parênteses. Vou botar os 2 pontos lá no final para que você entenda aí que... Bom, escolha da entrada da aposta entre 79 a 87 minutos do primeiro tempo, tá? No primeiro tempo, escolha a entrada da aposta entre 39 a 43 minutos do primeiro tempo. Isso é importante, essas entradas nesse tempo aí, tá? Você vai ter um tempo aí para poder sair dos escanteios, tá? E é o período onde tem mais ataque, então pode ser a probabilidade de sair mais escanteios. O total da banca sempre deve ser dividida por 30 ou 50, tá? Do total disponível em carteira. É importante que as equipes marquem no mínimo 4 cantos, ou que sofram mais de 4 cantos. Escolher estratégias que times empatados, onde o favorito precisa vencer. Escolher times ganhando de lavada de seu adversário. Sempre escolher times que estejam com saldos de gol maiores do que o adversário. Por exemplo, time da casa 2, convidado 0. Então, é sempre importante ter em mente essa estratégia aí para poder você aumentar as chances de ganhar a aposta, tá? Bom, essa aqui é uma outra tabela que eu criei também, as melhores estratégias usadas para apostas esportivas, onde eu vou destrinchando aí, tá? Deixando mais claro. Por exemplo, tempo de jogo. Primeiro, segundo tempo. Sempre fazia apostas aí do primeiro tempo entre 39 e 43 minutos, tá? E no segundo tempo sempre entre 79 e 87 minutos, tá? Sempre escolher a ordem de escanteios ao vivo, tá? Faça trate a opção ao vivo sempre, tá? Posição das apostas, sempre escolher mais escanteios, tá? Sempre mais escanteios, nunca botar para menos escanteios, porque aí você colocando menos escanteios, por exemplo, mais de 9 escanteios, mais de 10 escanteios, a probabilidade de se der empate, o dinheiro é devolvido. Se você colocar menos de 6 escanteios, você perde a aposta, tá? Caso dê muito menos do que você colocou. Por exemplo, se bater por exemplo, se você escolher menos 6 escanteios e bater mais 7 escanteios, você perde. Cotação padrão. Eu sempre oriento colocar 1,80 a 1,90. E ODD de 1,70 até 1,80. Tá? Número de escanteios que não devolvem a aposta. Sempre números quebrados. Tá? Quando você coloca 4,5 ou 9,5, não existe aí não há um reembolso. Tá? Eu prefiro nunca apostar nesse tipo de modalidade. Tá? Esse tipo de mercado. Número de escanteios que devolvem a aposta. Sempre números inteiros, tá? 4.9,
9.0. 4.0, 9.0. Escolhendo sempre números inteiros, você tem a chance aí de ser devolvido a aposta, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Minutos de jogo, tá? Sempre aí a aposta tem que ser efetuada aí, eu sempre costumo fazer no primeiro tempo em 43 minutos e no segundo tempo por volta aí de 87, tá? O ideal aí é ter até esse limite aí para poder fazer a aposta, tá? O valor da aposta, sempre pegar o valor total da banca, tá? No caso eu tenho 53 aqui, você vai fazer o seguinte, pegar 53, total da banca 53. No caso meu 53,30. Você vai lá e divide por 30. Ó, 1,80 será o valor da tua aposta, tá? Ou você pode fazer também o seguinte, pegar esse R$ 55,30 e dividir por 50. Ó, dá R$ 1,10. Esse aqui é o valor que você vai colocar lá na odd, tá? A odd é isso bem aqui. Ó, para que você for apostar, por exemplo, vai abrir aqui vai abrir aqui essa caixinha de aposta. Aí você vai lá e coloca o valor da aposta. No caso aqui, 1,30. Esse é o valor que eu vou apostar. Vai gerar um retorno aí de 1,82. Ó. Nem compensa, tá? Nesse caso aqui nem compensa, tá? Então isso aqui é só um exemplo mesmo, tá? Bom, clica de volta aqui. Minhas apostas. Vamos só deixar aqui. Ó. Bom, não quer. Deu tipo. Vou fechar aqui a caixa. Só pra gente voltar lá tá aqui pro ao vivo. Só pra gente voltar lá pro texto. Bom, o valor da banca é dividido por 30. No caso, se você tem 45 aí, vamos supor que é o valor que você tem em banca, total de banca, você vai dividir por 30. Vai dar aí um valor de 1,50 o valor da aposta. Se você tem um valor de banca de R$ 700, vai dividir por 30 também. Vai dar um valor de odd de 23. Esses são os valores aí que eu recomendo que você faça. Pegue o valor total da banca, divide por 30 ou 50. E aí esse valor que você vai colocar lá na caixa de apostas, tá? Diferença do número de escanteios entre o número de apostas. Bom, sempre mínimo de 1, máximo de 2. Então, tem que ter mínimo aí para você apostar. Faltando um escanteio, máximo de 2 escanteios. Nunca passar disso, tá? Bom, média half time, tá? No primeiro tempo, maior ou igual a 4 cantos. E média full time, partida completa, tá? Maior ou igual a 10 cantos. A média home, tá? Que é em casa, maior ou igual a 10 cantos. E média visitante, que é fora de casa, maior do que 12 cantos, tá? Isso aqui é questão de regra, eu sempre sigo essa regra para poder ter um certo equilíbrio nas minhas apostas, tá? Bom, históricos de equipe, tá? Sempre verificar se o time tem maior ou igual de 70% aí de ganhos, tá? Em partidas. As equipes, sempre verificar se as equipes marcam o mínimo de 4 cantos ou sofra número de 4 cantos ou mais, tá? Também é importante. O que é interessante no mercado de escanteios? Sempre está o time empatado, tá? Times empatados favorecem aí o número de escanteios. Também. O que não interessa, tá? O que não interessa pra gente aí é quando um time está ganhando do outro, tá? Então aí a gente não interessa pra gente, tá? O time ganhando de lavada, no caso. Bom, é, em times ou ligas, também verificar em times, ligas, jogos de apostas que devem ser feitas, tá? Verificar sempre quais são os times, as ligas e os jogos que as apostas estão sendo feitas. Sempre
em times e ligas de jogos internacionais, tá? Estas tendem a pagar valores maiores de ODDs e sempre em ligas europeias, tá? Que aí o valor também vem um pouquinho maior. Lógico que tem alguns jogos brasileiros, tá? Que o valor vem um pouquinho acima, tá? Como os jogos tradicionais, Flamengo, São Paulo, a odd vem um pouquinho a mais, tá? Carteira em banca, tá? Sempre verificar lá o total da sua banca e dividir, no caso, por 30 ou 50%, tá? Sempre estar atento a isso para que você não faça apostes de valores maiores na sua banca. Bom, vou voltar lá para o slide, tá? Bom, essas foram as dicas que eu tive aí para esse slide de hoje, tá? Lembrando que essa aqui é só uma análise fundamentalista do que eu faço, tá? Mas aí tem dado certo para mim. Quem quiser fazer também e me dar um feedback aí se funcionou, manda aí para mim o feedback aí que eu vou fazer as avaliações, tá? Bom, para finalizar esse vídeo, aqui vai meus contatos, tá? E-mail. Aqui são os blogs que eu costumo seguir. Também são todos os blogs que eu faço aí o direcionamento desses blogs e fico alimentando aí com o melhor tipo de conteúdo possível, tá, para vocês. Aqui tem alguns dados do criador do site, tá, e da mídia ativa, minhas formações, minha profissão, a data que foi feito aí o conteúdo, tá. Agora vem algumas informações importantes, tá. Meu nome, tá? Sempre coloco meu nome nos vídeos para que vocês saibam quem está fazendo os vídeos. Roosevelt Ferreira Brantes. Sou analista financeiro e de investimentos, tá? Sou CEO e fundador da Staff Investimentos do Brasil. Pós-graduado em MBA de Gestão Financeira e Controladoria. Graduado em Gestão Pública e Técnico em Meio Ambiente. Agradecimento sempre a meus filhos, tá? Meu filho, minha filha, minha neta, aos meus patrocinadores, aos meus apoiadores, aos meus leitores e aos meus seguidores lá no blog, tá? Bom, minhas referências sempre é da Staff Investimentos, é da minha empresa de investimentos, onde tem muito conteúdo. Eu sempre aproveito os conteúdos de lá e faço vídeo aqui, tá? Então, são conteúdos que eu faço buscas em meus livros, em sites muito responsáveis para poder passar um conteúdo bacana para você. A maioria são textos que eu busco em livros e que eu também faço teorização, tá? Eu leio alguns artigos e o que eu interpreto eu jogo para vocês, tá? Aqui dentro do site, tanto escrito como em vídeo falado, tá? Bom, finalizando, agradeço e até o próximo vídeo.